Olha, nessa semana nós mostramos aqui no Balanço Geral um casal que teve a prisão preventiva decretada após a morte do filho de apenas 2 meses, tá? E agora pode subir informação que tem novidade aqui no caso agora, porque a Polícia Civil ainda investiga esse outro caso que foi registrado como maus tratos. Mas uma outra ocorrência que também corre na justiça é de uma criança que morreu após ser vítima também a suspeita, né? Ser vítima de agressões. O Guilherme Gonçalves, agora ao vivo, tem mais detalhes. Ô Gui, são 2 denúncias parecidas, mas esse caso das agressões pode ter mais provas do que do outro, que realmente a criança foi agredida e levada à morte. É isso, Gui? Isso mesmo, Valentim, é mais um caso que chama a atenção e tudo começou, Valentim, por volta do dia 27 de outubro, quando o SAMU foi acionado para socorrer uma criança, um bebezinho de 53 dias de vida, ele que estava em uma casa ali do bairro Parque Vicente Leporassi, região norte de Franca, e quando o SAMU chegou, esse bebê estava passando muito mal, estava em estado grave já, ele foi levado para a Santa Casa de Franca, só que faleceu 1 hora após dar entrada no hospital. O nome dessa criança é o Micael Benício Freitas Bernardo, ele que tinha aí 53 dias de vida. Ele entrou em uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Só que aí, Valentim, o SAMU, ele socorreu essa criança como um caso de hipoglicemia, que é a glicemia baixa no sangue, né? O pessoal fala popularmente diabetes, né? Que estava muito baixo o teor de glicose no sangue dele, então aí ele foi socorrido pelo SAMU, levado para a Santa Casa, chegou lá, ele acabou evoluindo para o óbito, infelizmente. Só que durante o atendimento, os médicos notaram várias lesões ali também no corpo dessa criança, inclusive na cabeça e nas costelas. A polícia militar foi chamada, o caso foi registrado como morte suspeita e o pai da criança prestou depoimento junto com a mãe aqui na delegacia, na Central de Polícia Judiciária. A mãe, ela disse primeiro que não sabia, que quando chegou do trabalho o bebê já estava passando mal e que estava aos cuidados do pai. O pai disse que o bebê chorava muito, foi dar um banho na criança, entrou junto com a criança no banheiro, enquanto ensaboava o bebê ali, ele teria caído, escorregado, e aí bateu com a cabeça, ele viu que o bebê não estava bem, acionou o SAMU e aí eles socorreram o bebê ao hospital. Então, nesse dia, o caso registrado como morte suspeita e o casal acabou liberado, Valentim. Só que depois, um laudo do IML apontou que a causa da morte dessa criança teria sido uma hemorragia interna traumática muito grave, muito acentuada, e que haviam ali também outras lesões no corpo desse menininho de 53 dias de vida que indicavam que ele era agredido já com uma certa frequência e dias anteriores também. Então, seriam lesões antigas. A polícia chegou a ouvir algumas testemunhas, conversou inclusive com vizinhos que diziam ali que a criança chorava bastante, até um choro diferente, um choro de dor, e que isso causava estranheza, porque quando a criança começava a chorar muito, os pais até aumentavam o volume do som. Isso, o relato de uma vizinha, eles colocavam um rádio mais alto com o volume de uma música para tentar abafar aí o choro dessa criança. A polícia, então, suspeitou de agressões e a delegada Juliana Paiva, titular da DDM de Franca, ela pediu à justiça a prisão desse casal e o juiz deferiu a prisão temporária. Então, esses 2 pais desse bebê, eles foram presos e levados para o sistema prisional aqui da nossa região. Bom, Valentim, a mãe, né, a Thalita Ariel Freitas de Camargos, ela tem 25 anos e o Paulo Ricardo Borges Bernardo, de 22, estão presos por enquanto na cadeia do Jardim Guanabara e aguardam aí o andamento das investigações. E a doutora Juliana entendeu, a delegada, que o caso como homicídio qualificado, né, e considerando aí também que é um crime hediondo contra a criança e apresenta uma gravidade muito alta, com repúdio até social, e por isso pediu aí a prisão desse casal e eles seguem aí na cadeia, esperando então, Valentim, os próximos passos dessa investigação. A nossa equipe entrou em contato também com a advogada, só que ela representa apenas a mulher.
apenas a mãe desse bebezinho, né, Valentim, que é a Thalita Ariel. E ela disse o seguinte, a advogada, que vai provar a inocência da mãe, que isso não aconteceu, que ela não é culpada de nada, que isso será provado, inclusive, com os laudos e que espera a soltura da cliente. Só que nós não conseguimos contato com o pai, né? A defesa do pai dessa criança. Então era um casal que vivia junto e o que chama a atenção é até que a advogada defende apenas a mulher. Então o caso segue em investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher e claro que mais laudos, inclusive o laudo necroscópico, que é aquele laudo que demora cerca de 30 dias para sair do IML, pode dar mais indícios aí se essas lesões eram mesmo antigas, se isso era uma agressão que acontecia com frequência e novas testemunhas devem ser ouvidas também nos próximos dias pela Delegacia de Defesa da Mulher. Então é um caso que chama bastante atenção. Tudo isso aconteceu agora no finalzinho de outubro, quando esse bebezinho de 53 dias de vida chegou na Santa Casa em menos de uma hora, entrou em óbito porque os médicos suspeitavam também que ele havia sido agredido, mas o pai alega que houve apenas uma queda ali no banheiro durante o banho. Claro, Valentim, que a Record segue acompanhando esse caso, assim como o outro, onde os pais foram presos também por suspeita de maus tratos a um bebezinho que tinha o lábio liporino e ele tinha outros problemas de saúde também, emagreceu bastante e a polícia suspeitava até de ferimentos que poderiam ser marcas de cigarro. Então, esse casal foi preso também, isso na situação em flagrante, a defesa tenta provar a inocência deles também e provar que essas marcas de feridas seriam ali de uma doença e não de problemas de marcas de cigarros, de agressões. E claro, também eles tentam provar que esse emagrecimento muito rápido do bebê de 1 quilo durante um mês seria também dessa doença que esse menino tinha problemas no intestino também. Então, Valentim, são casos distintos que nós mostramos aqui ao longo dessa semana no Balanço Geral, que chamam a atenção de 2 crianças que morreram e a suspeita grande de maus tratos por parte dos pais e desse caso que chama a atenção, nós falamos agora do bairro Parque Vicente Leporassi, é que a criança teria sido agredida já há mais vezes em datas anteriores e que a causa da morte, o atestado de óbito apontou ali lesões antigas e também uma hemorragia severa. Claro que a polícia vai aguardar os laudos definitivos para seguir com as investigações, Valentim. Olha, o Guilherme está acompanhando direto aí da Central de Polícia Judiciária. Eu vou pedir imagens aí mais uma vez da família, do bebê. Tá aí, ó, o pai, a mãe e a criança recém-nascida. Olha que situação. Se o médico desconfiou de algo, né? É uma queda acidental do berço. O que a gente já tem, né, que ser responsabilizado o adulto por cuidar de uma criança como essa, né? Já é algo grave quando uma criança cai do berço. Valentim, é um acidente, mas não pode acontecer, né? Tem que ter todo cuidado, ainda mais com uma criança recém-nascida, porém, né? Porém, eu não consigo imaginar uma criança com pouco mais de um mês engatinhando para rolar e cair de uma cama, cair de um berço, né? É muito pequenininho, né? Ali, a gente já mostrou casos aqui de crianças que morrem nessa idade afogadas, né? Por afogamento, tá mamando, não consegue engolir, ou às vezes durante a noite vomita e não tem alguém que perceba ali que ela está se afogando. Isso é até mais, não é tão comum, mas acontece, né? Agora uma criança de 1 mês e pouquinho rolar para cair do berço, e aí a hora que chega no hospital, o médico, né, com toda a experiência que ele tem, ele consegue identificar o que é um hematoma de uma queda e o que são hematomas que podem ter sido causados por agressões. O médico não é bobo, ele sabe. Ele chamou a polícia porque ele desconfiou de algo, na hora. E aí, a polícia chegou até lá e a delegada na hora falou, olha, prende a mãe, prende o pai. Valentim, quem batia? A gente não sabe. O pai que batia e a mãe infelizmente, era conivente, não denunciou, não tirou o pai de casa, não tirou a criança de casa, não chamou a polícia. É o que agora a justiça vai determinar, para saber quem agredia essa criança, se realmente essa criança morreu após ser agredida várias vezes, né? E para uma criança com a fragilidade que tem um bebezinho recém-nascido, é um espancamento,
Qualquer tipo de tapa que você der, a criança vai receber uma lesão muito maior pela força que o pai tem ou que a mãe tem, a gente não sabe qual dos dois aí. A advogada da mãe tenta alegar que ela é inocente, mas ela não defende o pai. Então o pai seria o agressor, né? Agora, o Gui, outro detalhe que chama atenção também é que essa criança chorava e às vezes, né, uma das hipóteses que a polícia vai apontar na hora do nervoso, na hora da irritação com o choro da criança, ao invés de acalmar, eles batiam mais na criança, ou alguém batia mais na criança, né? Não dá para determinar se era um, se eram os dois, mas enfim, né? E aí colocavam o som alto para os vizinhos não perceberem que a criança continuava chorando. Ou seja, quando a criança está chorando, eu entendo, né, como pai, que é para você acalmar a criança, para tentar fazer o contrário. Agora, quando você bate, a criança já está reclamando de alguma coisa, de fome, de alguma dorzinha, você bate na criança, agrava ainda mais a situação. E aí o que eles faziam? Colocavam som alto, segundo a polícia, tá? Segundo a denúncia, para tentar abafar o choro da criança, mas os vizinhos perceberam que naquela casa algo estava errado, tanto estava que a criança, pouco tempo depois, morreu. Gui. É isso mesmo, Valentim. O depoimento de testemunhas, de vizinhos, de conhecidos, de familiares, isso vai ser muito importante para determinar aí o que realmente acontecia naquele ambiente familiar. Claro que a polícia vai atrás agora também de outros médicos que possam ter atendido essa criança aí nesse período entre o nascimento e também ali essa morte dessa criança, para entender se durante alguma consulta, durante algum outro procedimento, foi notado lesões mais antigas que poderiam indicar maus tratos ou agressões. Bom, Valentim, é claro que a Polícia Civil agora aguarda esses laudos finais do IML, que demoram cerca de 30 dias para sair, que é o laudo necroscópico, para saber aí uma análise completa da autópsia, o que aconteceu com essa criança, que isso vai ser determinante para mostrar aonde tinham essas lesões, qual o tipo de lesões, a idade também, né, o tempo dessas lesões, tudo isso vai ser determinante para saber e para a polícia poder questionar esses pais. Então, por enquanto, de maneira preventiva e até para não atrapalhar as investigações, eles estão presos de maneira temporária lá no Jardim Guanabara, na cadeia pública aqui de Franca. Outra situação também, Valentim, que a gente até frisou aqui, é essa situação. A advogada defende a mãe, mas não defende o pai. Então, é algo que já chama a atenção sobre o que poderia acontecer aí dentro dessa casa. Talvez tenha um motivo também essa situação dela defender apenas um dos lados da história, só que são pessoas que viviam e moravam juntas. Claro que a Record vai continuar acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente informa aqui na nossa programação, Valentim. Muito obrigado, nosso grande Guilherme Gonçalves, com todos os detalhes desse caso, e a gente vai sempre atualizar aqui na tela do Balanço para fechar essa história, né? Hoje em dia, adoção, né, gente? Entrega para adoção, na hora, fala, olha, eu não quero cuidar, porque para fazer o filho, para ter o filho é muito fácil. Agora, pai e mãe é quem cria o filho, quem tá ali na dor, na alegria, na tristeza, na febre da madrugada, né? Na hora que se forma na faculdade, filho é para a vida inteira. Então, nessa hora, Valentim, não quero criar, não gosto da criança, chora muito, não quero... Gente, quantas famílias não queriam estar com esse bebê no colo, fazendo ele dormir, ninando, cuidando? Quantas famílias, né? Quantas famílias não queriam, não lutam por isso? E hoje, aqui no Brasil, a gente tem várias facilidades para processo de adoção, né? Se informa na polícia, assistência social, vai na ação social da cidade, qualquer lugar, né? Passa para um familiar, fala, não quero, tá aqui. O familiar vai passar para frente e vai adotar, uma família vai receber, acabou, você segue a sua vida. Agora, bater para a criança parar de chorar? Meu Deus do céu, que absurdo, não, gente?